Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que acompanham o canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa e vamos novamente junto comigo recebermos da poderosa palavra. O tema central hoje da pregação fala sobre a natureza da salvação. Nós veremos de forma bem rápida os 3 aspectos da natureza da salvação. Ou não, por que não dizer os 4 aspectos da salvação? Nos deteremos inicialmente nos 3 aspectos da salvação e por último no 4º aspecto da salvação. O primeiro é justificação. O segundo aspecto é regeneração. O terceiro aspecto é santificação. E o 4º e último aspecto da salvação é a glorificação. Rapidamente convido você a abrir a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, abra a Santa Palavra que diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos regenerastes, lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus oremos. Bendito, glorioso, majestoso, te agradecemos pela tua bendita, santa palavra lida. Senhor, abre nosso entendimento para que todo aquele que acompanha agora a ministração da tua palavra possa ser cheios do teu poder. Já te agradecemos, amém. Esse tema é um tema maravilhoso, porque ele fala de uma coisa que todos almejam. Todos, eu estou dizendo, na totalidade da raça humana. Até aqueles que são céticos, aqueles que não acreditam em nada, do ponto de vista religioso, até aquele que se declara ateu, não acredita em nenhuma divindade. Mas é comprovado não só biblicamente, mas também cientificamente, que todos os seres humanos, até aqueles que se encontram, salvo aqueles que estão com doenças patológicas, com alguma patologia, alguma doença do ponto de vista emocional, mas é comprovado que toda a raça humana, eles buscam o bem-estar. E a salvação da qual o Senhor fala comigo e fala contigo, ela fala do bem-estar. Só que esse bem-estar, ele se sobrepõe ao bem-estar terreno. Ele é muito mais abrangente, ele é muito mais impactante, ele é muito mais maravilhoso. A natureza da salvação, ela traz a plenitude em todos os sentidos. Quando nós abrimos aqui esse texto, carta escrita do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio, endereçada aos coríntios, nós vemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 55 a 57,
depois de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Paulo se encontrava em Éfeso, hoje conhecida como atual Turquia, em decurso de sua terceira viagem missionária, porque Paulo ele era um missionário quando escreveu essa carta para a igreja em Corinto. A igreja de Corinto ela está localizada na atual, conhecida como nós sabemos e falamos, na Grécia. Antiga região da Acaia. Só que quando Paulo escreve essa carta é para tratar de vários problemas, de vários assuntos. Quando nós chegamos no contexto no capítulo 1 nós vemos que a carta fala da unidade. A igreja tem que estar unida. E essa unidade só é concebível na pessoa de Jesus, através do Paracleto, da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Quando chegamos no capítulo 2, nós vemos que a carta fala sobre a verdadeira sabedoria. Eu já posso te dizer que não vem da academia, não vem do seminário, não. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 3, a igreja é exortada sobre a questão da falta da espiritualidade. Significa dizer que muitas vezes a igreja ela age mecanicamente, como se fosse uma empresa, como se fosse um lugar de entretenimento, um cinema, por exemplo. E não é assim. A verdadeira espiritualidade diz respeito a relacionamento com Deus, intimidade. Quando chegamos no capítulo 4, nós vemos a questão daquele que tem a responsabilidade de pregar, aquele que tem a responsabilidade de exortar, de encorajar, de falar do amor de Deus para o mundo. Quando chegamos no capítulo 5, nós vemos aqui a questão da impureza dentro da igreja. Muitas vezes estamos em um ambiente religioso e muitas vezes não temos a devida reverência. Significa dizer que nossas motivações não é primariamente em adorar a Deus, mas é secundárias. E quando chegamos no capítulo 6, nós vemos aqui o ato redentor. Redenção significa libertação, resgate. E Jesus é o nosso libertador. Ele é aquele que nos resgata da opressão do eu, do ego. Mas nós vemos aqui que um dos propósitos principais, nós vemos no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. E Paulo envia essa carta para tratar esses assuntos. No capítulo 12, a igreja está dividida em questão dos dons. Sabemos que todo dom não é do homem. O dom é uma dádiva, é um presente de Deus. E os dons servem para quê? Para que nós venhamos a usar esses dons para a honra e glória do Senhor. Então, no capítulo 2, a igreja estava dividida sobre os dons espirituais. Alguns diziam que o maior dom era o de língua, outros diziam que era do serviço, outros diziam que era de sabedoria, mas ali o Senhor deixa claro que todos os dons eles são importantes e eles contribuem para o crescimento e edificação do reino do Senhor. Quando chegamos no capítulo 13, o Senhor mostra qual é o maior dom, o dom supremo, porque os demais dons, quando a gente for para o céu, nós não vamos levar, com exceção de um. O único dom que a igreja vai levar para o céu é o amor ágape, o amor puro, o amor perdoador, o amor divino. Quando chegamos no capítulo 14, nós vemos sobre a questão da ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Não é de todo jeito. Quando chegamos no capítulo 15, essa carta para os irmãos em Coríntios, lá na atual Grécia, fala sobre a questão da ressurreição, da qual o tema vai tratar também hoje. Então volte rapidamente, abra a palavra em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11.
Nós vemos aqui, em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, o Senhor ele já começa orientando aqueles que não herdarão o reino de Deus. Nós vemos aqui que os injustos, injusto é todo aquele que age de forma parcial, é aquele que abraça um partidarismo, aquele que muitas vezes leva para o lado pessoal e não age com equidade. Esse é injusto. Nós vemos aqui também os impuros. A questão da impureza não só no sentido moral, no sentido sexual, mas também no sentido afetivo, no sentido também da liderança, ou seja, impureza, aquilo que é pejorativamente errado. Nós vemos também aqui no versículo 9, fala dos idólatras. Muitas vezes você pode dizer, eu não sou idólatra, mas muitas vezes você não pode ser aquele idólatra tradicional, de adorar uma imagem de gesso, de madeira, de pedra. Mas muitas vezes nós idolatramos o materialismo, ou do ponto de vista familiar, tem pessoas que idolatram a mãe, a esposa, o marido, os filhos. E o Senhor ele deixa claro, aquele que amar o pai, a mãe, irmãos e filhos mais do que ele não é digno do reino. Não vamos nos deter no mérito, fica para a próxima ministração, se assim Deus permitir. Ainda no versículo 9 nós vemos que os adúlteros, ou seja, todo aquele que comete infidelidade no casamento, traindo a sua esposa, adulterando, tanto homem como mulheres, não herdarão o reino de Deus. Nós vemos também os efeminados. Não vamos entrar no mérito, mas o efeminado também não vou mencionar a questão da identidade de gênero. Na Bíblia existe duas identidades, gênero masculino e feminino, mas socialmente existe diversas identidades. Não vamos entrar no mérito, mas a palavra aqui não é para julgar, a palavra aqui é para correção, é para fortalecimento. E os efeminados, do ponto de vista da masculinidade, aquele que se mostra diferente, alguma coisa está errada. Mas também no versículo 9 ainda continua, os sodomitas. O termo sodomita não é aplicado somente às práticas da homossexualidade, aqueles que são gays e aquelas que são lésbicas, não. Também se aplica para o hétero. Aí você diz, por que para o hétero? Porque tem homens e mulheres que são heterossexuais, mas eles praticam o que é chamado na sexologia de coito anal, e isso é pecado. Quando chegamos no versículo 10, fala dos ladrões. Aquele que vai lá roubar com arma de fogo, com arma branca ou na mão, não sei como, esse não herdará o reino de Deus. Nem aqueles que se embriagam, os bêbados, nem também aqueles que são maldizentes, amaldiçoa todo mundo, fala mal de todo mundo, murmura, reclama de tudo. E no versículo 10 ainda fala dos roubadores, aqueles que porventura venham a furtar na internet, ou aqueles que roubam carteira sem que a pessoa veja, etc. Quando chegamos no versículo 11, vamos nos deter rapidamente aqui, fala que tais fostes alguns de vós. Está falando que antes de conhecermos ao Senhor, talvez nós tivéssemos algumas dessas práticas ilegais do ponto de vista moral bíblico. Mas nós vemos aqui que a palavra do Senhor, mas vós vos regenerastes, vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do Senhor nosso Deus. Nós vemos que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito que está agora na igreja. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então nós vemos que a salvação é uma coisa que todos querem. Mesmo que você não denuncie, mesmo que você não fale explicitamente, mas
Você quer passar a sua eternidade de que forma? Com dor, em agonia, em desespero? Claro que não. Todos querem passar toda a eternidade em paz, em alegria, em saúde. E é isso que o texto trata hoje, a natureza da salvação. A natureza da salvação, ela tem 4 aspectos. Aí você diz, por que aspecto? Porque aspecto significa algo externo que se apresenta. Aspecto significa a face vista para todos. Então, aspecto podemos dizer que é algo que pode ser entendido ou compreendido. Então, vamos rapidamente para o primeiro aspecto da natureza da salvação. O texto nos mostra que a natureza da salvação começa com o primeiro aspecto, que é justificação. Eu já posso te adiantar que o termo justificação é um termo forense. O que é um termo forense? É um termo jurídico, judicial. O homem culpado e condenado perante Deus é absorvido e declarado justo. Isto é justificação. Para você entender, eu posso declarar, como fala na Santa Palavra, Romanos 3:23 fala assim para mim e para ti: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23 está dizendo que por causa do pecado do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, toda a raça humana hereditariamente herdou esse pecado. Através do DNA, do mapa do DNA, o cariotipo, os cromossomos, nós herdamos não só as características físicas, mas também do ponto de vista da consanguinidade também, hereditariedade. Então nós vemos que todos pecaram, significa estão separados de Deus. E quando chegamos em Romanos 6:23, o que é que fala sobre o pecado? Fala que o pecado ele vai causar morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o texto continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. E é justamente o que estamos tratando hoje aqui. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o tema, como já foi dito, a natureza da salvação. E a natureza da salvação, eu já falei, ela tem 4 aspectos que nós podemos entender como as 4 fases. Significa dizer que todo aquele que é salvo e vai ser salvo, ele tem que passar por esses 4 aspectos. O primeiro eu já falei, Jesus ele nos justifica. Jesus ele assume o meu e o teu lugar. Ele se declara culpado no meu e no teu lugar, mesmo Jesus ele não tendo cometido nenhum crime, nenhum delito, nenhum pecado. Então nós vemos aqui no primeiro aspecto, o Senhor me justifica e te justifica. Eu convido você a abrir a palavra Atos 13:39. O que é que diz? Falando sobre justificação. Atos 13:39 diz: por meio de Cristo, todo o que crê é justificado. Então em Atos 13:39 fala que através de Jesus, todo aquele que nele crê, o crer é confiar, é se entregar a ele, é obedecer. Ele é o quê? Atos 13:39, através de Cristo a gente é justificado. Mas eu convido você ainda a abrir a Santa Palavra. Abra em Romanos 3:24. Em Romanos 3:24 fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Então, primeira aplicação para nós, lições maravilhosas agora nesse texto, em Romanos 3:24. Nós somos justificados gratuitamente, mediante a graça de Deus. Primeiro eu quero te explicar o que é graça. A graça não é de graça. Foi um valioso, foi um precioso sangue, o sangue de Cristo. Graça significa, de forma bem simples,
significa fidelidade, significa perdão, significa amor, tudo isso incondicionalmente. Então graça é o quê? Deus dando e fazendo tudo por quem nada merece. Não merecemos, mas a graça dele nos alcança a partir do momento que cremos. Então nós vemos isso em Romanos 3:24. Nós vemos que a sua graça é maravilhosa, mediante a redenção. Por que é mediante a redenção? Porque o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz, ele nos lava, nos purifica e nos liberta de todo o pecado. Então nós vemos que o primeiro aspecto da salvação é a justificação. Abra Gálatas 2:16, abra a Santa Palavra. Gálatas 2:16, o que é que fala? Justificados não por obras da lei, justificados pela fé em Cristo. Então o que é que a palavra está dizendo? Não adianta estarmos em uma denominação ou em uma fraternidade, subindo de joelho, pagando promessa, etc. Não. Porque não é pelas obras humanas, não é meritocracia. Mas como fala Gálatas 2:16, nós somos justificados pela fé em Cristo. O que é fé? Hebreus 11:1 fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. O que é fé? A fé é você crer, depositar confiança naquilo que o teu olho não viu, mas naquilo que você tem convicção e certeza, naquilo que você confia. Isso é fé. Só que a fé, ela não é minha nem é tua. Essa fé é dom de Deus, como fala Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas nós vemos que nós somos justificados através do sangue de Jesus. Abra Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! O Senhor nos justifica e aquela separação de chegar próximo a Deus é quebrada. Como fala Mateus 27:51, quando Jesus se entregou lá na cruz e declarou, Pai, está consumado. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima até embaixo e todo aquele que quer adorar o Senhor pode chegar no lugar santo dos santos. Agora, rapidamente, vamos para o segundo aspecto da salvação. O segundo aspecto da salvação é regeneração. Regeneração significa nova vida. Aquilo que antes estava podre, sem nenhuma vida, torna a reviver. Então nós vemos aqui o segundo aspecto da salvação, novo nascimento. A experiência subjetiva minha e de cada homem, de cada mulher, que significa adoção. Antes estávamos no mundo perdidos e nós fomos adotados pelo Deus maravilhoso, amoroso. E isso se chama adoção. E esse Deus, ele nos regenera, nos lava. O privilégio objetivo, qual é? Falamos do subjetivo em cada pessoa. O objetivo significa a alma morta em transgressões, em ofensas, em delitos, crimes e pecados. O que é que acontece? Precisa de uma nova vida. E esta é concedida por um ato divino e regenerador, sendo herdeira de Deus. Quem faz isso? Jesus. Através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Porque Jesus ressuscitou, mas ele não nos deixou órfãos, como fala João 14,16. O Espírito Santo está na igreja, está na minha e na tua mente. Então abra agora Efésios 2,8, que declara, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que nem eu e você se gloriamos. Nós sabemos que a salvação é um dom de Deus. Agora nós vemos aqui, rapidamente, a regeneração. Abra Tito 3,5. Quando nós abrimos Tito 3,5, o que é que fala? Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da sua renovação do Espírito Santo. Então, em Tito 3,5, nós não merecemos ser regenerados, lavados, mas pela misericórdia. O que é misericórdia? O mal que merecemos, o Senhor não nos dá. Que coisa linda! Isso é misericórdia. Ele não nos dá o mal, ele nos dá o bem. Então nós vemos aqui, abra 1 Pedro 1,23, falando sobre regeneração. Em 1 Pedro 1,23, o que é que diz? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível semente, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus, ela é a semente incorruptível. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo tempo, para todo e sempre. Independente dos milênios, sempre ela vai permanecer. Aí a pessoa diz, por quê? Porque João, capítulo 1, versículo 1, quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então Jesus é a palavra. Então nós vemos aqui, abra ainda 1 Pedro 1,3, vai corroborar com a nossa regeneração pela bondade de Deus. 1 Pedro 1,3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma nova viva esperança. Então, pela misericórdia de Deus, como fala 1 Pedro 1,3, o Senhor nos regenerou para quê? Para uma nova vida, viva em esperança. Significa dizer que os nossos pensamentos são mudados, os nossos sentimentos, nossas emoções, elas são radicalmente mudadas. A nossa forma de falar, de agir, de se comportar é mudada através da regeneração, do novo nascimento. Jesus falou isso também em João 3,5, falando com Nicodemos. Abra João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, nós vemos aqui claramente, a água representa a lavagem. Por isso que nós se batizamos. E o Espírito significa selo, somos selados. Significa dizer que somos propriedade exclusiva de Deus, pertencemos a Deus. Como fala na bendita palavra. Efésios capítulo 1, versículo 14, quando cremos na palavra de Jesus, na palavra do Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo. Nos tornamos exclusividade do Senhor. Nós vamos agora rapidamente para o terceiro aspecto da salvação, que é a santificação. Nós sabemos que quem é santo, quem é o Santíssimo? O Santíssimo é o Senhor Deus. Significa dizer que para que eu e você venhamos a nos aproximar de Deus, devemos estar também nos santificando. É o que chama também processo de santificação. Cada dia se aproximando mais do Senhor. Então, o terceiro aspecto é santificação. Sugere uma cena de templo. Quando nós vamos para a igreja, para qualquer denominação, nós vamos buscar ajuda. Muitas vezes vamos buscar também uma saída para aquele sofrimento. Mas eu quero te dizer que quando nós vamos para o templo, a primeira coisa que devemos buscar é adorar o Senhor. É estar cheio da sua presença. Então, santificação é apresentada na Bíblia como templo. 1 Coríntios 6,19 confirma essa palavra. Fala assim para mim e para você no dia de hoje. Amados, não sabeis que vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, o qual habita em mim e habita em ti. Então, se o Espírito Santo habita na minha mente, no meu coração, na tua mente e no teu coração, significa dizer que
as tuas vontades, os teus desejos, anseios são mudados. Porque a presença maravilhosa do Espírito Santo, ela te dá um novo norte, uma nova direção. E esse novo norte, essa nova direção é excelentemente maravilhoso, é muito prazeroso e é fiel e é belo. Então nós vemos aqui que a santificação significa dizer relacionamento de nós, criaturas, com Deus eterno, com Deus infinito. Significa dizer que o terceiro aspecto da salvação, a santificação, serve para trabalharmos a serviço de quem? De Deus. Fomos comprados com elevado preço. Já não somos donos de si mesmo, não, de forma nenhuma. O templo é santificado. Ou seja, alegremente pela presença de Deus. Vamos confirmar rapidamente na Bíblia, estou acabando. O terceiro aspecto fala sobre santificação. Abra a palavra Romanos 6, 19. A partir do 19, Romanos 6, 19, abra a palavra, o que é que diz? Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Então, em Romanos, capítulo 6, do 19 ao 22, nós vemos que, pela vontade de Deus, Ele nos santifica através do Espírito Santo, e essa santificação é para a vida eterna. Santificação significa, no hebraico e no grego, separados. Separados de quê? Da imoralidade, separados da idolatria, separados da avareza, separados de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Abra ainda a palavra 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos comprovar essa palavra? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, o que é que diz? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Vamos parar aqui. O que é fornicação? Fornicação é um tema que muitas vezes está sendo banalizado como aquilo que é errado. Fornicação significa relações sexuais fora do casamento, fora do matrimônio. Todo ato sexual é entendido e é compreendido na Bíblia como fornicação. O ato sexual só é permitido mediante o casamento, mediante a lei de Deus. Abra 1 Tessalonicenses agora, capítulo 4, versículo 7. Abra Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 7. O que é que diz? 1 Tessalonicenses 4, 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imoral, o Senhor, Ele rejeita. Ele não tem nos chamado para isso. Ele nos chamou para sermos santos. Ou seja, com integridade, com respeito, com reverência, com modéstia, com equilíbrio, com amor. Então o terceiro aspecto fala sobre a santificação, que é um processo pelo qual nos aproxima mais e mais de Deus. E que quando chegarmos à estatura de varão, de varoa perfeita, seremos então levados para Deus. Abra a palavra 2 Tessalonicenses 2,13. Vamos confirmar essa palavra? 2 Tessalonicenses 2,13, o que é que diz? Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Essa palavra é para mim e para ti. O Senhor nos escolhe para quê? Para sermos salvos. Como fala 2 Tessalonicenses 2,13, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Só o Espírito de Deus pode me levar e te levar a sermos santificados, a sermos santos. Vamos confirmar essa palavra? Abra João 17, 17.
João 17:17, Jesus diz, rogando e orando ao Pai, Pai, santifica-os na palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor, ela me santifica, ela te santifica. Por isso é necessário eu e você todos os dias, como fala Salmo 1, versículo 2, o justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós nos alimentamos 3 vezes ao dia, então é necessário também nos alimentarmos da palavra. E a palavra nos orienta de dia e de noite. Então, a palavra do Senhor, o terceiro aspecto da salvação é a santificação. O Senhor, através do Espírito Santo, nos santifica. E nós podemos confirmar mais ainda. Abra a palavra, Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa. Nós vemos aqui a presciência e a onisciência de Deus. Antes do mundo ser formado, ele me escolheu. E ele te escolheu também. Para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis em sua esperança. Qual é a esperança? A nossa esperança é o que nós vamos entrar agora. A quarta o quê? O quarto aspecto da salvação, que é a glorificação. Mas quando nós abrimos Hebreus capítulo 10, versículo 14, abra Hebreus capítulo 10, versículo 14, o que é que diz? Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou-nos para sempre os que estão sendo santificados. Então em Hebreus 10, 14, fala que todo aquele que está sendo santificado é para ser salvo. Então, qual é o quarto e último aspecto da salvação? É o aspecto da glorificação. Nós abrimos lá, abra a palavra, Filipenses 3, 20 e 21, o que é que diz? Porque a nossa pátria não é aqui na terra, não é terrena. A nossa pátria, a nossa cidadela, a nossa cidade é espiritual, celestial, é no céu. Agora o versículo 21, Filipenses 3, 21. De onde aguardamos Jesus Cristo, que virá buscar a sua igreja, o qual transformará o nosso corpo corruptível e abatido, para ser semelhante ao seu em glória. Esse é o quarto aspecto da salvação, que é a glorificação, como fala 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52, que fala do arrebatamento da igreja. Então nós vamos concluir agora rapidamente. A natureza da salvação, nós já aprendemos que ela é em 4 aspectos. O primeiro aspecto é justificação, Jesus nos justifica. O segundo aspecto é regeneração, nós somos uma nova criatura. O terceiro aspecto, nós vemos, é a santificação, nos separamos daquilo que é imoral, impuro. E o quarto aspecto é a glorificação. Em conclusão, nós vemos que nosso Deus nos santifica em todo o tempo, como fala 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus. Se inscreve no canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santo. Compartilha e juntos estaremos evangelizando pelo mundo. Até o próximo vídeo no canal A Poderosa Palavra de Deus.